Oi, amados e amadas, tudo bem? Pois é, estamos aqui para fazer o quê? Para começar, na verdade, uma outra série que me interessa, assim, eu sempre quis muito fazer uma série de vídeos sobre isso, que é uma série sobre produção de texto. Você tem dificuldades para escrever? Não consegue? Fica assim travada diante da necessidade, né, de escrever um texto dissertativo argumentativo? Eu sei como é que é. E vem aí pela frente muitos concursos que vocês vão enfrentar ao longo da vida. Uns vão ter que enfrentar o Enem, outros já enfrentaram, enfim, né, depende da tua idade aí, né? Mas os concursos geralmente trazem os textos de opinião que você tem que construir de maneira adequada. Por conta disso, eu escrevi um livro que eu amei escrever, tá? Ele chama-se, então, Produção de Texto, um esquema infalível. É infalível. Você vai me falar assim, professora, mas eu vou conseguir escrever? Sim, você vai conseguir escrever. Mas é assim, ó. Você vai conseguir, eu vou te dar uma técnica, eu vou te passar aqui uma técnica que chama-se a técnica da asa. Eu dei esse nome e já vou explicar por que é a técnica da asa. Primeiro porque ela te dá asas mesmo, né? Mas é uma técnica que vai te ajudar a buscar palavras para colocar no seu texto. Agora, eu não tenho como resolver o que você sabe, eu não tenho como te passar informações a respeito do que você vai escrever. Você há de concordar comigo. Então, por mais que você use esta ou aquela técnica de produção de texto, se você não ler, se você não se informar, se você não discutir, não assistir a bons programas televisivos, enfim, se você não se informar de maneira geral, tá? Não construir o teu conhecimento, vai ficar impossível. Tá bom? Ficará impossível. Então, para aqueles que já têm conhecimento, mas não conseguem elaborar o texto, têm dificuldades para começar, eu vou então apresentar para vocês a técnica da asa. A técnica da asa se resume em associações, sinônimos e antônimos. Por isso que eu chamei de asa. O que é isso, professora? Como é que é isso? É o seguinte, sempre que alguém, um concurso ou em algum momento lhe dão um texto, um tema para desenvolver, pessoal, você tem que partir de associações de ideias e palavras. E essas associações de ideias e palavras, elas giram em torno de antônimos e sinônimos. Tá? Os sinônimos são aquelas palavras que têm significado semelhante, não é igual, né? Não existe isso, tá? E antônimos são aquelas palavras que têm significado contrário. Tudo bem? Então, é a partir dessa associação de palavras que você vai criar, você vai buscar vocabulário para construir o seu texto. Num texto dissertativo argumentativo, nós temos que, obviamente, vocês devem saber, tá? Apresentar uma tese, que é um ponto de vista, e alguns argumentos que vão defender, justificar o seu ponto de vista, tá certo, pessoal? Então, eu escolhi um tema aqui para vocês. Olha só, tá? O tema é os perigos da automedicação na cultura brasileira. Diante desse tema, como que você vai aplicar a técnica da asa? É claro que eu não vou falar de todo o livro aqui, porque não há possibilidade. Eu vou falando ao longo dos outros vídeos que eu farei. Então, você tem que fazer o seguinte. Escolha as palavras-chave desse tema. Então, o tema é os perigos da automedicação na cultura brasileira. Dentro desse tema que te deram, tem duas palavras que são fundamentais aí, que é automedicação e cultura. Primeiro porque, perigos, o tema já está te dizendo que você não tem que se colocar a favor ou contra a automedicação, porque ele já está dizendo que é um perigo. Então, você não precisa discutir isso, você tem que falar dos perigos, ele está afirmando, o tema já vem afirmando que a automedicação é um perigo. Então, você tem que trabalhar com duas palavras-chave no seu tema, que é a automedicação e a cultura, porque brasileira você sabe o que é. Então, vamos começar a fazer cascata? Professora, o que é isso? O que é cascata? A aguinha caindo, né? Mas a aguinha tem que escorregar aí na sua cabecinha. Então, vamos começar. O que é automedicação para você? Medicar-se sem o auxílio de ninguém? Anota lá. Então, você coloca lá. Automedicação, embaixo. O que é automedicação? Pensa. Vamos lá, tem que forçar a cabecinha um pouquinho. A automedicação é medicar-se sem o auxílio de um médico, de um profissional. Ou, logo embaixo, vamos fazer na cascatinha aí, tá? Embaixo é medicar-se através da opinião de parentes e amigos.
Isso é automedicação, tá? Mais embaixo, outra possibilidade é medicar-se com o auxílio da internet, que fica mais temeroso ainda. Então, olha só, eu coloquei para você aí 3 possibilidades, 3 expressões, e quando eu falo de sinônimo não tem que ser uma palavra só, muito pelo contrário, ou antônimos. Você pode usar expressões também que entram na associação, tá? Então, automedicação é medicar-se assim, assim, assim. Quer dizer, eu coloquei 3 palavras, 3 expressões ou 3 frases para você. E a partir dessa cascata aqui é que você vai começar a escrever a sua tese, o seu ponto de vista. Mas falta ainda. Nós falamos que uma das palavras-chave é a automedicação. Mas agora eu preciso tratar da cultura, que é a outra palavra-chave que tem aí no meu tema. O que é cultura? Cultura são crenças, são costumes, formas de agir de determinado grupo, que determinam aquele determinado grupo, né? Enfim, então eu coloquei aí também algumas palavras que se referem à cultura. Quando eu preparei essa aula, olha só para vocês, eu coloquei lá na automedicação, medicar-se orientação médica, medicar-se por orientação de um parente ou amigo, medicar-se a partir de informações da internet. Com a cultura, eu busquei as seguintes informações, obviamente da minha cabeça: modo de vida em determinado país e região, crenças, práticas diárias, padrões de comportamento e costumes. Então, a partir, o que eu chamo de cascata é esse conjunto de palavras ou expressões que você deriva das palavras-chave para ter vocabulário para escrever. A partir daí, pessoal, você vai criar a sua tese. Como poderia ser a sua tese? Se eu já estou dizendo que é um perigo, eu posso começar afirmando assim: medicar-se a partir de informações retiradas da internet representa um risco, pois essa prática, olha só, lá de costume, pois essa prática não está fundamentada em opiniões de profissionais, por exemplo, tá certo? Seria uma possibilidade, mas daqui para frente você pode criar várias associações de palavras e a partir daí criar a sua tese. Tá bom, pessoal? Então, esse é um comecinho. Eu comecei aqui a apresentar para vocês um pouquinho da técnica da ASA. Toda ela está desenvolvida no livro, tá? Produção de texto, um esquema infalível, meu livrinho, meu filhinho, tá? Que está disponível para venda, né? Para quem quiser, para compra, aliás, né? No Clube de Autores, que é o www.clubedeautores.com.br. É só procurar por ele e fazer, então, a compra para quem tiver interessado, tá? Como vocês sabem, eu sou autora independente, tá? Então, o link tá na descrição, tá certo? Então, se vocês precisarem, tá? Vão até lá e deem uma forcinha. Pessoal, pedido de quem trabalha com internet: curte o vídeo se gostou, compartilha se gostou e inscreva-se no canal. É sempre muito bom pra gente, para que eu consiga continuar trabalhando com os vídeos. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, juízo, salvem a professorinha, tá bom? Beijocas, tchau, fui!